do Senhor. Amém. Alegria para o nosso coração poder estar aqui e louvar a Deus juntamente com o pastor Luiz Roberto, sua família e também a família de Deus aqui em Vila Angélica. Quero, antes que sentemos, falar do meu contentamento, da minha satisfação, poder estar aqui. Eu acho que fazem uns 30 anos que não venho. Então era aquela igreja pequena e neste tempo estivemos aqui na oportunidade que conhecemos o Grupo Luz do Mundo, que depois se tornou os Labaredas, né? E foi naquela época que Deus nos deu a oportunidade de escrever este louvor para que os irmãos interpretassem. Era de Deus, deu tão certo que eles carregaram o nome, né, do louvor. Muitos irmãos, creio que passaram por aquela época, eles já estão com o Senhor, mas a palavra, né, ela não volta vazia e ela não se extingue. A palavra de Deus permanece na terra e no céu. Glória a Deus. Nós estamos felizes de que Sorocaba e Vila Angélica fazem parte desta história. Nós vamos cantar no final, tá? Porque vamos à mensagem da palavra de Deus. Assim de pé como estamos, vamos abrir o livro do profeta Abacuque. É o capítulo de número 3, o versículo de número 2. Quero também expressar a minha alegria de hoje ter meu filho morando aqui em Sorocaba, coisa que eu também não pensei, mas Deus tem os seus caminhos, né? E faz tudo dentro dos seus propósitos. E agradecer à igreja que eu tenho recebido aqui, ministério, os pastores, né, da presidência da igreja, da diretoria, por este privilégio que nos dá de poder receber o Leandro aqui, teu congregando com os irmãos e já tão ambientado com tanto carinho. Diz a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida, e na ira, lembra-te da misericórdia. Tome assento, queridos. Hoje é um culto dominical, o culto da família, mas Deus tem sempre uma palavra para aqueles que vêm à casa do Senhor receber a mensagem de Deus. Estava orando ao Senhor, depois de haver falado um pouco com o pastor da igreja, e nós falamos um pouco sobre, de uma forma muito rápida, sobre a necessidade de que a igreja permaneça dentro do quadro do avivamento. Nós estamos vivendo um tempo em que se fala muito de avivamento, ou sobre um grande avivamento que precederá a volta do Senhor Jesus. Quantos creem que Jesus está às portas? Glória a Deus. Agora, quando nós pensamos nesse avivamento dos últimos dias, nós encontramos algumas passagens bíblicas de forma antagônica, ou seja, que elas se opõem entre si. Ao tempo que a palavra do Senhor diz que, lá em Atos capítulo 2, versículo 17, Jesus cita, né, várias vezes da sua volta, e quando chega em Atos, no capítulo 2, versículo 17, há uma palavra profética ali que Lucas escreve, dizendo assim:
nos últimos dias acontecerá, ele repete uma palavra profética, dizendo o Senhor Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. É um texto que fala de um grande avivamento. Nós estamos vivendo um tempo em que os jovens perderam a visão. Geralmente as visões que se seguem hoje não são as visões de Deus, mas a juventude principalmente segue a visão de alguém, ou seja, ou de um coach, ou de um influencer. Alguém está sempre seguindo a visão de outro. Mas a promessa do avivamento diz que os jovens, eles retornarão a ter visões. Haverá visões para os jovens. E estamos vivendo também um tempo em que os velhos deixam de sonhar. E é natural, olhando a figura da vida, que à medida que os anos vão passando, os nossos sonhos, como velhos, como anciãos, começam a diminuir. Quando eu tinha 30 anos, eu não pensava, por exemplo, quantos anos ainda me faltavam. Hoje eu tenho 63 e eu começo a fazer a conta quantos anos ainda tenho. E a proporção disto, os sonhos começam a ser diminuídos, porque eu começo a pensar que não vai dar tempo para fazer tudo aquilo que a minha mente ainda projeta, ainda sonha. Mas a palavra de Deus diz que o avivamento traz renovação de visão. E diz que o avivamento traz que os velhos voltarão a sonhar. Aleluia. Então nunca é tarde. Aleluia. Existe promessa de Deus para você, independente de que você seja jovem ou que você já esteja um ancião. A promessa de Deus permanece de pé. Quantos podem glorificar a Deus? Por outro lado, diz que crianças, servos, servas profetizarão. E isto está falando de um grande avivamento que foi outrora já profetizado pelo profeta Joel no capítulo 2, no versículo de número 28 a seguir. Porém, quando você olha para a palavra de Deus, você vai encontrar que há outros textos que não referem a um grande avivamento nos últimos dias. Mas há outros textos que, pelo contrário, trazem sobre uma frieza e uma indiferença espiritual. Ou seja, há promessas de derramamento, há promessas de avivamento, há promessas de derramamento do Espírito Santo sobre a terra neste tempo que antecede a vinda do Senhor. Porém há também uma palavra que fala de frieza, de indiferença espiritual, como por exemplo em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Também Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16 diz: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem deras fora frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E aí, olhando para isto, nós começamos a pensar o que significa isto que estamos vendo e de que forma estamos caminhando. Na verdade, sempre estamos caminhando firmes em uma dessas duas direções. Ou você está em direção ao avivamento, ou você está em direção ao esfriamento espiritual, e ambas as coisas são sinais proféticos da volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Nós observamos aqui este texto de Abacuque, que ele ora, e Abacuque ora dizendo assim: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Então, todavia que existe uma oposição ao avivamento, a oração da igreja, a minha oração, a sua oração,
estamos no meio da caminhada. No meio dos anos é o tempo em que nós às vezes pensamos que já fizemos tudo e não temos muito pela frente. No meio dos anos é aquele tempo onde às vezes desanimamos, acomodamos, esfriamos, enfraquecemos, e Deus está nos chamando nesta noite com temor, dizendo assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, e de mim aviva a tua obra no meio dos anos. O propósito de Deus é o avivamento. Mas o que é o avivamento? Vamos esta noite, através da palavra, desmistificar este tema, este assunto. Primeiro nós vamos ver que o avivamento não é um crescimento explosivo do rol de membros de uma igreja. Isto pode ser uma consequência, mas não é um avivamento e nem um sinal de que há um avivamento. Avivamento não é falar em línguas o tempo todo, porque há pessoas que não estão avivadas, estão às vezes até fora de Deus e falam línguas, claro que não são verdadeiras, mas as línguas verdadeiras, elas são uma evidência de que há um avivamento. Portanto, não é um sinal de que está havendo um avivamento pleno quando há línguas estranhas. Não que nós não devamos falar as línguas, elas que sejam ouvidas nesta noite. Avivamento não é cair no Espírito, como alguns pensam ou como alguns imaginam. Nada contra que se alguém seja arrebatado, seja levado em sentidos ao céu. Isto é uma realidade dos tempos apostólicos e é uma realidade do tempo da igreja que vivemos hoje também. Mas o avivamento não é o emocionalismo, não é um reteté, como dizem, não é algo assim que vai mostrar expressões corporais esquisitas que as pessoas de fora não vão entender e nem os de dentro. Avivamento não é apenas um movimento. O que é o avivamento então? Definição de avivar. A palavra avivar está no verbo hebraico ir, que quer dizer avivar, ou seja, tem o sentido de preservar e manter vivo. Quando alguém está avivado, ele está preservado e está sendo mantido vivo, ou seja, é a manutenção da vida espiritual. Resumindo, avivar é preservar. Avivar é se manter vivo espiritualmente. Avivar é manter a chama do Espírito acesa em nós. Se você tem a chama do Espírito acesa, aleluia, não deixe que apague. Ore, ore e diga: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Nós vamos acompanhar aqui rapidamente dois textos bíblicos que eu tenho anotado aqui esta noite, que fazem referência a dois avivamentos. O primeiro, não precisa você abrir, apenas vou citar, se quiser anotar, anote. Está no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículos 3, 8 ao 10, quando diz que Salomão terminou de orar e desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a glória e a presença do Senhor encheu o templo. De que forma a glória do Senhor encheu o templo quando Salomão inaugura o templo que havia construído para culto a Deus? A Bíblia diz que a glória foi tão grande, a glória foi tão imensa, que os sacerdotes, eles não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Nós estamos orando e estamos sentindo que esta noite a glória do Senhor encheu esta casa, de maneira que você não vai caminhar com a sua força, não vai andar com a sua força, mas você vai ser envolvido na unção e na glória do Senhor. Quantos podem sentir a presença viva do Senhor? E todos os filhos de Israel que estavam ali, quando eles viram descer o fogo, que desceu sobre o altar, quando eles viram a glória do Senhor sobre a casa, eles encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao
ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quantos podem levantar as suas mãos e adorar ao Senhor? Faça isso por um minuto. Aleluia. Diga: porque Deus é bom, eu estou aqui, porque a glória do Senhor está aqui. Aleluia. Eu glorifico. Aleluia. A glória do Senhor está sobre esta casa. Agora observe o versículo 10 de 2 Crônicas, capítulo 7. Diz assim: e agora vem a coisa de manter, porque é muito fácil vir aqui e receber poder. É muito simples que você venha aqui e que você seja envolvido por uma glória que está aqui dentro. É muito normal que você chegue aqui e a glória de Deus está, e você faça parte desta glória, você tome parte desta glória. Mas a questão não está no agora. A questão está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quando vem a conta para pagar e não tem o dinheiro, quando vem o banco para suprir, você não tem como fazer isso. Quando vem a necessidade e o pastor não está, a igreja não está, os irmãos que apoiam não está. É o decorrer dos tempos. E aqui diz assim: que terminada a festa, diga comigo, terminada a festa. Mais forte, quero ouvir. Terminada a festa. O que Salomão fez? Mandou o povo para casa. Porque aqui você vem cultuar a Deus e a glória desce, amém? Quantos sentiram já a presença de Deus aqui? Mas quando chega o horário, o pastor diz assim: cada um para as suas casas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, aleluia, e dá a bênção apostólica, não é isso? E aí o que ele faz? Cada um vai viver a sua vida, cada um vai viver o seu particular. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa e eles foram embora. Preocupados, pensativos, talvez como você pensava sair daqui. Não, eles foram embora e foram embora alegres, exultantes, felizes, glorificando, pois o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi, a Salomão e ao seu povo Israel. O que eles estavam fazendo no caminho? Alegres, felizes, contentes, exaltando por algo que Deus havia feito no culto. O que eles estavam fazendo? Eles estavam mantendo o avivamento. Então, a questão não é receber, a questão é manter. E a Bíblia nos dá algumas coisas que são caminhos. Em um texto bíblico que fala sobre essa consagração do tempo. E aqui nós temos algumas marcas de um verdadeiro avivamento. A manifestação da glória de Deus, a presença de Deus encheu a casa. Hoje, a manifestação de Deus, a glória de Deus precisa encher a casa. E amanhã você precisa manter a casa cheia, como o templo do Espírito Santo, manter o avivamento com base naquilo que você está recebendo agora. Quando nós estamos verdadeiramente avivados, isso não é uma coisa do culto. Nós carregamos conosco a marca do avivamento. Esteja onde estiver, você carrega. Tem o selo, tem o carimbo, tem a presença, tem a glória, tem o avivamento. E onde você pisar o seu pé, Deus vai dar por herança. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor nesta noite. Quando nós estamos
verdadeiramente avivados, vocês viram lá que eles voluntariamente se prostraram. Quando nós estamos verdadeiramente avivados, a adoração é voluntária. Eles se curvaram no chão, eles se curvaram sobre o pavimento. Ninguém mandou, ninguém instigou. Eles fizeram, eles louvaram, porque eles estavam avisados. Ninguém precisou implorar, ninguém precisou clamar para que fizessem, porque a adoração fluía. Eu sinto nesta noite que, de uma forma muito gloriosa e sensível, como o Espírito Santo faz, a adoração está fluindo aqui. Desde o início deste culto, nós estamos adorando a Deus e não estamos fazendo por força, não estamos fazendo por violência, não estamos fazendo forçados, mas estamos fazendo por vontade do Espírito de Deus em nós. A gente observa aqui uma terceira marca. Eles tinham prazer. Vou repetir isso. Eles tinham prazer em se reunir para cultuar. Eu não sei como você saiu da sua casa para vir até aqui. Espero que não veio gemendo, mas que veio feliz, pôs o melhor, fez o melhor, tratou de chegar na melhor hora. Aleluia, porque você está avivado, e quando há avivamento você tem prazer de se reunir com a igreja para cultuar a Deus. E às vezes cansa para nós 2 horas de culto, né? Mas sabe por quantos dias eles cultuaram? Salomão cultuou ali com eles por 7 dias. 7 dias cultuando. E diz assim: e todo o povo de Israel com ele, e toda a congregação com ele. Há uma prova de 7 dias, pastor Luiz Roberto, não sei como seria, mas nesta prova de 7 dias de Salomão, olha, eles olhavam para o líder e diziam assim: se ele não vai, nós também não vamos. Se a glória não sai, nós também não saímos. O lugar está feliz, o lugar está bom, o lugar está fumegando, tem fumaça no templo, tem fogo descendo, e daqui nós não saímos. Um crente avivado tem prazer. Eu disse que o crente avivado tem prazer de estar na congregação cultuando a Deus. Sabe aquela coisa de não ver a hora? Vai chegar, falta tanto, vamos nos arrumar, vamos para a igreja, vamos servir. Este é o tempo, aleluia. Tenhamos prazer de cultuar a Deus, porque isto é manutenção do avivamento. A festa durou 7 dias. Mas há um outro texto rápido que fala sobre avivamento, que é Atos 2, 1, 2, 3 e 4, que ali não podemos deixar. Diz assim, ó: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Sabia que avivamento tem dia marcado? Tem hora marcada? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, já pensou se dissesse assim: não tinha ninguém na igreja? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, faltaram todos os obreiros. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a orquestra não tocou porque metade estava no shopping, casa. Não. O que diz aqui? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos. Estavam todos. Estavam todos. Estavam todos reunidos. 2 coisas: estavam reunidos, mas não tinha um aqui com a cabeça lá e outro aqui com a cabeça lá.
estavam todos reunidos e reunidos no mesmo lugar. Aqui não tem espaço para quem é de fora. Aqui tem espaço para a glória de Deus. E a glória de Deus está descendo aqui esta noite. Receba aí, aleluia. Glória a Deus. E de repente veio do céu um som. Não dá para marcar, porque de repente, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram línguas distribuídas entre eles como que de fogo. E pousou uma sobre cada um. Olha, tem língua de fogo para cada um aqui hoje. Aleluia, não vai faltar para ninguém. Tem língua de fogo para cada um. Aleluia, tem língua de fogo aí atrás. Tem língua de fogo aí nas irmãs. Tem língua de fogo aqui na juventude. Tem língua de fogo aqui nos jovens. Daquele que chegou agora. Aleluia, línguas repartidas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. E quantos foram cheios? Quantos foram cheios? Quantos? Eu disse que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora eles estavam fazendo o quê? Perseverando unânimes em oração, com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus também ali. Todo o avivamento vem precedido por oração. Uma igreja que não ora não chega. Uma igreja que não busca não chega. Uma igreja que não clama não chega. Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra. É uma oração que eu estou fazendo. No meio dos anos a notifica. Não existe avivamento sem oração. Sem oração e lágrima não há avivamento. Já dizia Finney. Está chorando? Está chorando porque se você tem um Deus, está vindo o avivamento aí, que cuida de você e jamais te esquecer. Olha, Deus sabe, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te falar que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Está aqui, ó. Lembra de todos os livramentos que você passou. Ó, escuta. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Uma das marcas do avivamento é que o caráter do crente avivado é transformado. O comportamento do crente avivado é transformado, é mudado. As suas atitudes são mudadas. Brada Surianda Lamadai.
Quando os membros da igreja são avivados, isto vira coragem. Pedro e João, na porta do templo chamado Formosa, olharam para aquele paralítico e eles foram imbuídos de coragem. Uma coragem sobrenatural, que naturalmente não poderia fazer, com medo de se envergonhar, mas eles olharam para o paralítico que pedia uma esmola e disseram: olha para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos avivamento, isso te damos em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. Quando há avivamento, cai temor. E quando cai o temor de Deus gerado no coração, este avivamento torna o crente cheio do Espírito Santo. Diz Atos 2 e 3 que em cada alma havia temor. Temor do que fala, temor do que pensa, temor do que pratica, temor de como ora, temor do que procede. Quando a igreja está avivada, é mais fácil para o pastor. Quando a igreja está avivada, ela desliza no azeite. O azeite de Deus está em Vila Angélica. O azeite de Deus está aqui. Você não vai fazer força para ser crente, porque é azeite. Agora um porém. Eu peço para ficarem de pé. O avivamento só vem quando nós desejamos. Abacuque desejava e ele clamou. Ele orou. Ele disse: aviva a tua obra, Senhor. É uma oração. No meio dos anos, aviva a tua obra, Senhor, e deixe-a notória, marcada para sempre na história. E eu quero convidar você que deseja um avivamento na sua vida. Quero convidá-lo a vir aqui à frente. Você que deseja um avivamento, uma mudança de história, venha aqui à frente. Com a permissão do pastor, nós estamos convidando você. Deus tem cura, Deus tem milagre. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Você que deseja um avivamento notório na sua vida. Onde está a primeira pessoa? Ninguém deseja um avivamento notório. Um avivamento para fazer a diferença. Isso, vem, traz alguém. Rompe esse corredor, rompe essa barreira, rompe este momento. Deus está fazendo algo lindo hoje e não tinha na nossa previsão, mas Deus tem hora marcada. Esse avivamento é para curar enfermos. Este avivamento é para libertar de enfermidades crônicas. Este avivamento é para batizar o Espírito Santo. Este avivamento é para encher. Este avivamento é para converter. Este avivamento é para dar vida. Este avivamento é para tirar das dívidas. Este avivamento é para ter consequências. Enquanto eu vou louvando, eu quero que você venha, amém? Vai voando
sentir a mão de Deus te abençoando. Olhe para o lado e veja. Reina da sua pequena raça. Você aceite.